Toda Sexta-feira Santa, a humanidade se reúne em torno de um homem-Deus crucificado. Porque naquele homem-Deus crucificado, nós podemos vislumbrar o nosso morrer, a nossa própria morte. Olhando Cristo crucificado, todos nós temos consciência de que um dia também nós deixaremos essa terra. Hoje nós contemplamos o mistério da morte. E esse mistério da morte, ele é tão aterrador que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, ao assumir a nossa natureza humana, chora diante da morte dos seus amigos, chora na morte de Lázaro. Esse mesmo Jesus que assumiu a nossa humanidade, na quinta-feira santa, à noite, sabendo que seria entregue nas mãos dos seus inimigos, sente tamanha angústia diante do que lhe espera, que é capaz de suar sangue. E ora ao Pai: Pai, se é possível, afasta de mim esta hora, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha, mas a vossa vontade. O próprio Jesus, pregado na cruz, ele, Deus, na hora da sua agonia e da sua morte, sente como se Deus o tivesse abandonado. Meu Deus, por que me abandonaste? A hora da morte é uma hora que, assim como Jesus, todos nós vamos experimentá-la, vamos prová-la. E será, assim como foi a hora de Jesus, será a nossa hora. Quando chegar a nossa hora, certamente, quantas pessoas nos querem bem? A nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos. Mas por mais que nos amem, por mais que nos queiram bem, quando chegar a minha hora, quando chegar a sua hora, você vai sozinho ou sozinha e eu vou sozinho. Ninguém vai comigo. É a hora do nosso encontro definitivo com o Senhor. Como hoje, depois de ter feito toda a vontade do Pai, ter realizado todo o projeto do Pai, a tal ponto que o Senhor grita: tudo está consumado, fiz tudo, realizei tudo, tudo que o Pai me ordenou, tudo que o Pai me pediu. Mas faltava ainda uma coisa. E Jesus entrega a única coisa que falta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E é assim, meus queridos irmãos e irmãs, que devemos viver, de tal modo que quando chegar a sua hora e quando chegar a minha hora, nós possamos dizer como Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte, meus queridos irmãos e irmãs, não tem uma cara boa. Mesmo nós cristãos católicos, mesmo nós trememos quando pensamos na nossa morte. Muitos entram em crise ao pensar na sua própria morte. E sabe quanto mais é que a gente pensa na morte? Quando começa a morrer as pessoas próximas a nós. Ei, já foi meu pai. Ai, já foi minha mãe. Ai, os meus irmãos estão indo embora. Os amigos que conviveram comigo na minha infância começaram a partir. Olha, já está chegando a minha vez. Vou abrir aqui um pequeno parêntese.
quando o Frei Miguel completou 100 anos, eu fui celebrar a missa dos 100 anos do Frei Miguel. E eu disse: mas Frei Miguel, como é que o senhor faz uma coisa dessa? O senhor religioso, como é que agora virou secular? E ele começou a rir. Ele me disse: mas padre, quando eu fiz 85 anos, eu cheguei diante do espelho de manhã, me olhei no espelho e disse para mim mesmo: Miguel, Miguel, se prepare, a sua hora está chegando. Seu pai morreu com 85 anos, então logo vai chegar a sua vez. Mas olha o que aconteceu, já cheguei a 100 e a morte esqueceu de mim. Essa foi um testemunho dessa conversa com o Frei Miguel, quando ele fez os seus 100 anos. Mas não se preocupe, ela não se esquece, ela vem na hora certa. Meus queridos irmãos e irmãs, por que a morte nos causa tanto medo, ou às vezes angústia? Porque ela, de certo modo, nos quebra, nos despedaça, destrói a nossa harmonia. O Senhor nos construiu uma unidade de dois: corpo físico material e alma espiritual. Você não tem um corpo, você não tem uma alma, você é um corpo e você é uma alma. Porque tem gente que se arvora o direito de querer ser Deus. Eu tenho corpo, eu faço dele o que eu quero. Bobinha ou bobinho, quem pensa desse jeito? Primeiro que você não se pertence. Primeiro que você não é dono da sua vida. E quando chegar a hora, por mais que você queira ser dono, ele vai chamar de volta. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, quando nós vamos participar de um funeral, ali está o corpo de uma pessoa que a gente ama. Algumas horas, alguns dias atrás, aquela pessoa cujo corpo ali está inerte nos abraçava, nos beijava, falava conosco, brigava com a gente. E agora você olha e não há mais nenhum movimento, mas nenhuma ação, porque a morte provoca a grande ruptura, a grande quebra da harmonia entre a alma espiritual e o corpo material. Ó homem, lembra-te que és pó e ao pó voltarás. O corpo, formado da mãe natureza, volta à mãe natureza. Até o corpo do Senhor, o corpo de Jesus, desceu à sepultura, desceu à mansão dos mortos, como o nosso corpo um dia descerá à sepultura. Mas como somos uma unidade, a nossa alma, o nosso espírito, que é o sopro de Deus, o ruar de Deus, ele volta para a sua origem. O eu humano não morre, o eu humano volta para a sua origem. Porém aqui está o grande mistério e a grande diferença. Você vai morrer como você viveu. Se você viveu unido a Cristo, você vai morrer com Cristo. Se você fez de Cristo sua vida, nele você vai abrir os olhos ao fechá-los para esse mundo, na sua alma, para a eternidade, para se encontrar com Ele. Se você viveu amando, você morre no amor. Se você viveu fazendo a vontade de Deus,
é em Deus que você vai abrir os olhos na eternidade. Mas se você não amou, se você não procurou a Deus, se você não acolheu a palavra de salvação que é Jesus, então aqui se dará aquilo que a Sagrada Escritura chama de a segunda morte. Não tenha medo daquele que pode matar o corpo, mas tenha medo daquele que pode jogar sua alma no inferno. Porque o nosso corpo, mais cedo ou mais tarde, vai experimentar a decomposição, mas a nossa alma, que viveu com Deus, não obstante suas humanas fraquezas, se apresentará diante do Senhor. E se amamos, seremos acolhidos pelo Deus amor. Jesus realizou plenamente a vontade do Pai, viveu sempre unido ao Pai, que quando do alto da cruz pende a sua cabeça e entrega a sua alma ao Pai, o seu corpo descido da cruz é colocado nos braços de Maria e dali para o túmulo. Mas a sua alma, o seu espírito, o seu eu, já está no Pai. Já está no Pai. E aqui acontece a grande diferença. Jesus, de entre os mortos, foi o único que voltou da mansão dos mortos, ressuscitado e de modo definitivo. Não procure entre os mortos aquele que está vivo, porque Lázaro, os outros a quem Jesus ressuscitou, morreu de novo. Jesus não. Jesus, quando ressuscita de entre os mortos, ele se apresenta aos seus, que vão fazer a experiência de tocar o verbo da vida, de experienciar, conviver com aquele que estava morto, mas agora vive para sempre. Por isso, meus irmãos e irmãs, a celebração de hoje é para nós uma confiança e uma entrega. Se morremos com Cristo ressuscitaremos. Se morremos com Cristo seremos chamados à vida eterna. Aqui está a diferença entre alguém que morre com Cristo e que morre sem Cristo. Quem morre com Cristo tem pela fé a certeza de que Ele virá ao seu encontro. E aqueles que convivem com aquele que vive com Cristo, pode até chorar, como Jesus chorou a morte de Lázaro, mas será um choro de amor, um choro de despedida, um choro de entrega. Jamais será um desespero, porque só se desespera quem não tem Deus. Só se desespera quem não vive com Deus. Só se desespera quem em vida não buscou a Deus. Porque esses não experimentaram em vida o que é estar com Deus. Preparemos-nos, meus irmãos e minhas irmãs, porque se o próprio Filho de Deus quis passar pela morte física, é para nos dar a certeza de que ao fecharmos os olhos para esse mundo, nos será dado um corpo glorioso nos céus. Mas para isso, não espere morrer para ir para o céu, porque ninguém vai para o céu depois que morre. Se você já aqui não viver o céu, se você já aqui não buscar a Deus, se você já aqui não amar, porque é o amor a Deus que se manifesta no amor aos irmãos que salva. Seremos salvos pelo Deus amor.
Não é à toa que o próprio Senhor diz que até um copo com água que oferecemos a alguém por amor não fica sem recompensa. Não é à toa que o apóstolo Pedro diz que um só verdadeiro ato de amor é capaz de cancelar milhões de pecados, serem julgados pelo amor. O Senhor não nos perguntará o que compramos, o que construímos, o que fizemos. A única arguição, que será arguição oral, frente a frente, diante da verdade que é Deus, é: você amou? Eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava com sede, me deste de beber. Eu estava nu, me vestiste. Eu era estrangeiro, me acolheste em casa. Tudo o que fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Hoje, a humanidade se reúne para olhar o Cristo crucificado, pendente entre o céu e a terra. E na sua morte une o céu à terra. E na sua morte nos diz de que a morte não terá mais a última palavra, porque Ele, Jesus, é a ressurreição e a vida, e o celebraremos já amanhã, após a vigília pascal, no canto do Aleluia, da alegria da vida nova, da alegria da ressurreição. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não devemos olhar o Cristo crucificado com peninha, olhar o Cristo crucificado, oh coitado, olhar o Cristo crucificado cheio de lágrimas, olhar o Cristo crucificado sentindo pena de Deus. Chorai antes por vós mesmos e pelos seus pecados. Deus não precisa da minha lágrima, Deus não precisa da minha comiseração, mas eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do seu perdão, eu preciso do seu amor. Olhar Cristo crucificado é dizer: Senhor, prepara-me para a minha morte. Senhor, prepara-me para a vida eterna. Senhor, dá-me a graça de fazer essa passagem em paz. Não sei se vocês sabem, mas os consagrados, nós rezamos o ofício divino. E no ofício divino, nas completas, já antes de dormir, temos uma última oração a fazer. Senhor, dai-me uma noite tranquila e uma morte feliz. Senhor, dá-me um sono reparador, dá-me um sono tranquilo e dá-me uma morte feliz. Porque se você está em Deus, mesmo açoitado, mesmo arrastado pelas ruelas de Jerusalém, mesmo já desfigurado, pregado em uma cruz, as suas palavras são: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque não importa como vamos morrer, o importante é como vivemos. Porque mesmo na dor, mesmo numa doença terminal, mesmo numa doença prolongada, mesmo em um acidente, mesmo em qualquer circunstância da vida, você se entregará a Deus. Aqui gostaria de citar um exemplo. Quando estava se ultimando Dona Bebé, eu fui chamado pela família para dar os últimos sacramentos. Era noite, por volta das 10 da noite, quando a família foi à minha procura: Padre, vamos
Fomos às pressas ao hospital do coração, porque o médico disse que mamãe não passa dessa noite. Está todo mundo lá. E eu fui. Dei a unção. Voltei para casa e fiquei pensando, agora eu vou esperar a notícia de que ela partiu deste mundo e vamos providenciar o funeral. Eu acordo normalmente às 4h30 da manhã. Essa é a hora que normalmente eu me acordo. Esperei 5 horas, nada. 6 horas, nada. 7 horas, nada. 8 horas, nada. Eu fui ao hospital do coração. Quando cheguei lá, subi, que abro a porta, adivinha que me recebeu com um sorriso, dizendo: ah, padre, já estava esperando o senhor. Dona Bebê, que estava morrendo, recebeu a unção e recebeu a cura. Se despediu dos seus filhos, se despediu dos seus amigos, presa a uma máquina em tempo integral para fazer a purificação do sangue. Já não tinha mais veia, em uma situação terrível. E eu disse: Dona Bebê, ofereça tudo pela conversão dos pecadores, ofereça tudo isso pela sua família, que nada se perca, nem uma gotinha desse sangue. E ela disse: Padre, já ofereci tudo, só falta agora oferecer meu último suspiro. Alguém que viveu com Deus e que mesmo naquela situação terrível estava nas mãos de Deus, serena e plácida nas mãos de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, ao contemplarmos hoje o Senhor crucificado, não fiquemos tristes por Ele, fiquemos tristes por nós, por esse mundo, pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa vida, pelas nossas más escolhas, pela maneira de como vivemos. Porque se vivêssemos com Deus, esse mundo seria completamente diferente. Mas infelizmente a maioria só procura Deus quando o sapato aperta, quando a situação se faz difícil. Mas assim mesmo Deus comerciante toma lá da cá e esquece de que todos os dias, ao abrir os olhos e começar um novo dia, foi mais um dia de graça que o Senhor lhe concedeu para perdoar, para amar, para acolher, para viver na sua presença, para superar os seus pecados e para viver como filho e filha de Deus, deixando de lado as trevas e voltando para a luz. Porque Ele nos conhece, sabe que todos somos pecadores, que todos somos falhos, mas é na sua misericórdia que somos salvos. Mas para sermos salvos na sua misericórdia, devemos entregar a Ele as nossas misérias e no último ato, a nossa vida, o nosso espírito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.